Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Paysandu anunciando então um retorno, de um atleta que já passou por várias equipes, aí, como por exemplo o Náutico, já passou pela base do Botafogo. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes, além disso também da chegada do Michel Macedo, vou trazer aqui nesse vídeo quando será que ele tiver condições para atuar e estrear com a camisa do Papão. E esses próximos jogos, agora da primeira à terceira rodada do Campeonato Paraense, o que você espera sobre o elenco, que já está bem formado pelo Hélio dos Anjos. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a esse objetivo, aqui no YouTube. O próximo é de 54 mil inscritos até o final desse mês de janeiro. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então vamos lá. Quero começar falando sobre esses primeiros jogos, do Paysandu, da primeira à terceira rodada nessa primeira fase, que a estreia oficial seria então contra o Santa Rosa no próximo sábado, dia 20. Que lembrando, para esse jogo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, foram mais de 8 mil ingressos vendidos, pelo menos de acordo com divulgação do portal que eu vi aqui no O Liberal. Contra o Santa Rosa, então, no sábado, dia 20, às 19 horas. Bom horário aí também, para essa estreia dentro de casa. É realmente uma partida aí bem interessante, principalmente por ser a estreia jogando dentro de casa, que eu acho muito mais importante, tá? Vou deixar aqui também para vocês o próximo compromisso, que é 4 dias depois, no caso, na quarta-feira, contra o Caeté fora de casa. Essa segunda rodada, quarta-feira, 3h30, um horário bem ruim, realmente. Aí depois vai ter aí o jogo contra o Águia de Marabá na terceira fase, ou na terceira rodada, do Parazão. Bem difícil também. Esse jogo aí vai ser no próximo sábado, dia 27, às 5 horas, fora de casa. Então ainda bem, Pensou se o Paysandu pegasse 2 sequências fora até estrear em casa. Eu acho muito importante esse início, já com o Paysandu jogando em casa, no seu estádio, com a torcida. E depois, tem um jogo no dia 6, que ainda não está confirmado contra quem vai ser, mas é válido pela Copa Verde, dia 6 de março, que está aqui, que mostra o próximo jogo. Mas assim, vai ter outros jogos do Campeonato Estadual até lá, mas a Copa Verde ainda não está definido quem será o adversário. O Paysandu entra então nas oitavas de finais da competição e certamente um dos candidatos ao título nessa edição de 2024. O que você espera então desses próximos jogos, desse confronto agora no sábado contra o Santa Rosa, e o time ideal que você escalaria, se fosse o Hélio dos Anjos, com vários reforços então que chegaram e alguns que se manteram do acesso da Série C do ano passado. Bom, quero falar agora aqui também com vocês sobre o retorno do Kevin, lateral esquerdo, que foi muito bem no acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, que ainda o Paysandu não tinha chegado a um acordo para a contratação do jogador. Informação que tivemos na manhã dessa quarta-feira, dia 17, é de que o lateral esquerdo Kevin pode retornar realmente ao Paysandu para essa atual temporada. Informação aqui do Globoesporte.com, uma fonte aí do GE Pará, confirmou que o jogador deve retornar ao Paysandu. Ele foi titular na conquista então do acesso à Série B, e o contrato entre Kevin e o Paysandu será válido para as próximas 3 temporadas, tá? Porque assim, o portal e o Globo Esporte não trouxe um pouco mais de detalhes sobre essa negociação, se por exemplo ele já estava livre, ou por exemplo se tem, no caso, um acordo entre ele para chegar de graça. Ainda não tivemos essa informação, mas de qualquer forma acho uma ótima contratação para essa Série B. Por quê? Ele já tinha feito uma boa reta final de temporada com a camisa do Retrô, que foi eliminado na Série D e não conseguiu acesso. Foram 7 jogos. Anteriormente já tinha jogado 4 partidas no Resende, no Campeonato Estadual, e aí chegou para o Paysandu e foi muito bem, 12 jogos e 2 gols marcados, mesmo sendo lateral esquerdo, o Kevin, de 26 anos de idade. Então, na minha opinião, até para ele mesmo é interessante ter esse contrato de 3 anos, se firmar numa equipe que hoje, na minha opinião, com o Hélio dos Anjos, que foi muito bem nessa reta final da Série C, tem grandes chances de seguir como titular na temporada e fazer um ótimo ano, sem sombra de dúvidas, ainda mais assinando esse contrato de 3 anos. Lembrando que ele é revelado na base do Botafogo, que passou no time Sub-15 e no Sub-16, jogou depois um bom tempo no Náutico, na equipe de base, e no time profissional. Pelo time profissional do Náutico foram exatos 40 jogos, tá? 40 jogos aí pelo clube de Recife, 2018 20 partidas e 2020 20 jogos, muito mais no estadual. Passou também no Salgueiro, no Resende e no CSA. No CSA jogou em 2021 com 14 jogos disputados. Vale lembrar que, pelo menos pelas informações que eu tenho aqui, pelo site O Gol, o primeiro gol dele, os primeiros gols aí foram com a camisa do Paysandu em 2023, com esses 2 gols marcados, porque não é um atacante, então não tem essa obrigação de fazer muitos gols, mas marcou esses 2 na Série C, foi muito bem realmente, ajudou o Paysandu, uma das contratações certeiras, da diretoria, assim como trazer o Hélio dos Anjos, e indicou a contratação do cara que estava vivendo uma fase
mais ou menos, né, no Retrô, não estava voando, então não tinha vários times interessados nele e o Paysandu contratou muito bem e agora assinando, de acordo com o Globo Esporte, deve assinar um contrato por 3 temporadas. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Michel Macedo, que já trouxemos vídeo aqui no canal sobre ele, quando terminar eu deixo na tela final, mas que deve ser anunciado então, no caso, nos próximos dias, como reforço, já foi anunciado, mas assim, fazer parte do elenco para a disputa então do Campeonato Paraense. Ainda não temos uma previsão exata de quando que ele vai ter condições de atuar vestindo a camisa do Paysandu, né? Até porque, para falar bem a verdade, nos últimos 1 ano e meio ele não vinha conseguindo atuar com frequência pelo Ceará, principalmente nesse último ano, né, que a equipe do Ceará estava na Série B do Campeonato Brasileiro e ele entrou em campo em apenas 11 jogos. É um lateral experiente, tem 33 anos de idade, já passou aí por vários times, até do futebol brasileiro, né, desde quando ele teve o seu retorno, e também no futebol espanhol. No Ceará, ele chegou em 2022, foi inclusive titular em alguns jogos da Série A, quando o clube foi rebaixado, 30 jogos e uma assistência, e no ano passado mais 11 partidas e um passe. Ele volta ao futebol brasileiro em 2019, quando naquela época então jogou pelo Corinthians, nesse período pelo Corinthians 29 jogos e um gol marcado, ainda passou no Juventude em 2021 na Série A, foi até bem o desempenho dele, 31 jogos e 3 assistências e chegou, né, com esse contrato com o Ceará por 3 temporadas, então foi um contrato bem longo mesmo do Michel Macedo. Ele se destacou, eu lembro bastante dele no FIFA, né, lá no Almeria do futebol espanhol e também no Las Palmas. Ele até que foi bem, viu, no futebol europeu. Vou deixar aqui para vocês, ó, lembrando que ele é revelado na base do Botafogo e do Flamengo. Aí no Almeria ele jogou então de 2008 a 2012, nesse período aí foram um pouco mais de 100 jogos. Passou no Atlético Mineiro 2013 e 2014, até conquistou a Libertadores daquele ano, mas não foi muito bem, né? Foram apenas 21 jogos e um gol. E aí depois ele volta para o Almeria com bons jogos entre 2015 a 2018, né? Pelo Almeria e pelo Las Palmas, jogando inclusive na primeira divisão. Já jogou contra o Messi, contra o Neymar, enfim, contra o Cristiano Ronaldo. Foi um atleta que até que se destacou nesse setor de lateral direito. É aquela coisa, na minha opinião, é uma aposta, né? É um atleta que é muito bom tecnicamente, é muito experiente, mas se chegar em boa forma física e estiver disposto, né? Eu acho que tende sim a ser uma opção interessante. Mais um aí que o Hélio dos Anjos indicou e que foi contratado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então sobre o Michel Macedo. Você gostou, não gostou? Acha que tinha opções melhores no mercado? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, inclusive falando sobre outros 3 a 4 reforços que devem chegar, além desse, né, do Michel Macedo. Quais são as outras posições que o Paysandu busca jogadores? Vou deixar aqui aparecendo para vocês e nos vemos aí, então numa próxima oportunidade. Valeu!